One, two. Glória a Deus, graça e paz mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a Reconciliar. Nós somos uma família para recomeçar, amém, queridos? Amém. Que dia maravilhoso, não? Dia bom. O dia amanheceu, né? Nublado, bem agradável, bem gostoso, e aqui estamos nós. A gente sabe que é um desafio, todo o nosso retorno para esse tempo é um desafio, reiniciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A gente sabe que ao longo desses 3 meses, muitas pessoas não foram só afetadas pelo Covid, mas foram afetadas pela frieza, pelo descaso, pela a religiosidade, pela aparência. E isso tem que ser quebrado. A gente sabe que é preciso haver um renovo sobre as nossas vidas. Eu esses dias vendo as pessoas nas redes sociais falando que não precisa de igreja, não sei o que. A gente sabe que isso é uma mentira do diabo. A gente percebe que as pessoas elas estão se desviando. E é porque não estão congregando, porque congregar é parte do ser igreja. Não existe igreja sem o congregar. Isso é conversa do diabo para enganar os incautos, enganar os progressistas dentro da igreja, porque eu e você precisamos estar juntos como igreja, congregando, ouvindo a palavra, tendo a imposição de mãos, ouvindo a direção, tendo comunhão, porque o corpo também é isso, é comunhão. É você ser lixa do irmão, é você ser tratado pela convivência, aprendendo a lidar com quem é diferente, com quem às vezes tem dificuldades maiores que você e que te põe à prova no comportamento, no caráter, no fato de você aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Então é importantíssimo estarmos juntos. Então estamos procurando restaurar esse tempo que é tão complicado, porque é um desafio. Mesmo sendo um culto por semana, nós temos um horário que é bem atípico, né? As pessoas estão acostumadas no domingo a ir para casa dos parentes, ficar até anoitecer, depois se derramam para a igreja, né? Então esse horário é muito complicado, eu entendo, mas nós vamos romper nisso em nome de Jesus e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus tem os seus meios e Ele vai honrar aqueles que honrarem a sua presença. Nós estamos trabalhando esses dias, porque a palavra é trabalho nas nossas vidas, né? Ela trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso espírito. Estamos vendo a série que é a série Dias Melhores Virão. E esse domingo vamos tratar sobre toda tempestade passa. Diga assim comigo, toda tempestade passa. Abra aí Isaías 61, versículo 4. Esse tema que nós estamos estudando é justamente para isso, para nos dar uma direção muito clara, irmãos, do que o Senhor tem para nós nesses dias. Para muitas pessoas são dias sem direção, as pessoas estão sem saber o que vai acontecer, sem saber para onde ir, não estão tendo a direção clara sobre as suas vidas, estão sem perspectiva, estão sem um olhar para o futuro, mas nós não somos esses. Nós sabemos quem nós somos, a quem nós servimos, temos um Deus que dá direção, um Deus que não perdeu o controle. O Senhor, Ele não está assustado no céu com o que está acontecendo. Deus não está apavorado dizendo, e agora o que será da minha igreja? Não, irmãos. Deus está no controle, Ele tem todo o domínio em suas mãos e sabe muito bem o que fazer. Só que Ele precisa que cada um de nós também tenha essa direção da parte dEle. E isso virá quando nós aplicarmos nosso coração a ouvir a sua direção, a ouvir a sua voz. Deus ele fala com aqueles que se dispõem a ouvi-lo. Deus não está pelas esquinas clamando para que alguém o ouça. Deus está no meio do seu povo, buscando aqueles que têm ouvidos de discípulo para poder entender a sua vontade. Isaías 61:4 diz, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu vou ler aqui algumas informações para você sobre o que é uma tempestade. E vamos identificar não só uma tempestade em termos de clima, de atmosfera, mas o que é tempestade nas nossas vidas. E como estamos vivendo uma tempestade. Tempestade é uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a uma chuva forte, ao granizo, ao vento, aos trovões, raios e nevascas. Sem dúvida, irmãos, nós estamos passando por uma tempestade nesse tempo do Covid, sim ou não? Estamos passando por um tempo turbulento das nossas vidas. Todos nós fomos, de alguma forma, abalados nas nossas vidas. Deixamos alguma coisa para trás, perdemos alguma coisa. E isso
sim, é para nós uma tempestade. Estamos vivendo um tempo de muitas mudanças também. As mudanças na forma de conviver, relacionamentos, no convívio social, no trabalho. O próprio urbanismo vai ser mudado por causa dessa doença. As pessoas vão ter que manter uma distância nos seus ambientes, seja de trabalho, de escola, até mesmo em casa, muitas vezes, no caso, quando houver alguém contaminado, para isolar aquela pessoa, que não é o nosso caso muitas vezes. Às vezes a gente tem uma casa muito pequena, um ambiente só. Se um adoece, todos adoecem juntos, unidos na força do Senhor. Não tem para onde correr, mas isso é uma realidade. Estamos vendo esse novo tempo de várias formas e em várias estruturas. E nós fomos abalados de muitas formas. Cada um de nós tem uma história aqui para contar sobre o que você perdeu ao longo desses 3 meses. Alguns de nós perderam familiares, acho que a maior perda é perder alguém da família, alguém que você ama, alguém que é teu convívio. Outros perderam oportunidades, perderam o emprego. Outros perderam o tempo, né? Porque passou os 3 meses, você tinha um projeto, tinha uma meta, e você não alcançou essa meta, não cumpriu esse projeto. Mas todos nós perdemos. O Brasil perdeu. Oi? Outros ganharam quilos, né? Amém, Jesus. Para ter uma ideia do impacto econômico no Brasil, no final, aliás, a estimativa do primeiro trimestre em relação ao desemprego no Brasil estava em 12,9 milhões. São 12,9 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2020 no Brasil. Os números serão atualizados após a pandemia e a gente sabe que vai ser um aumento muito maior, né? Vai chegar nos 15 milhões, 16 milhões de desempregados. Só não é pior porque o governo interviu, né? Em muitas empresas pagando o salário, pagando metade do salário. E para aqueles que eram autônomos, teve aquele auxílio emergencial, né? Então, a gente está vendo que o impacto econômico vai ser profundo. Mudanças vão acontecer no nosso dia a dia, a maneira de ver, de conviver, os nossos gastos, tem que ser muito bem pensado, os nossos planos. Muitos tinham planos de viagem, diga amém, de tirar férias, de ir e voltar, mas o maior abalo que nós percebemos, o maior impacto foi em relação às vidas. Porque não existe nada mais triste do que você ver vidas se perdendo. No Brasil foi muito maior porque no Brasil houve a politização da doença e do remédio. Ontem eu assisti parte de uma live de vários médicos do Brasil, falando sobre os medicamentos que são mais eficientes, comprovados por eles mesmos em seus hospitais que eles trabalham e estão usando. Cloroquina, ivermectina e o Anita, né, que é outro vermífugo também, que estão sendo comprovadamente eficazes nos primeiros 5 dias da infecção pelo coronavírus. E por muitos meses nós fomos como que boicotados, porque tiraram os medicamentos. Houve uma escassez, as pessoas adoeciam, o Gleice está aqui testemunho, o Gleice foi para a UPA, e o que ele ouviu lá foi, vá para casa, não foi? Você ouviu lá, Gleice? Se você começar a sentir falta de ar, piorar, você volta. Foi o mesmo com a Neuza, e foi o mesmo com cada um que foi lá para se consultar, porque eles davam azitromicina, que é um antibiótico, e mandavam para casa. Sendo que agora sabe-se comprovadamente que esses remédios são eficientes. E já era se falado, nessa época, desde o começo, era se falado da sua eficiência ou da sua provável eficiência. Só que foi politizado e aí foi ignorado e por isso muitas e muitas mortes. Sem contar também a supernotificação, que é isso. Mortes que não são por Covid, que são consideradas sendo por Covid. Já houveram vários casos de fraude por subnotificação. Então não se morre mais de outra coisa no Brasil senão de Covid. A gente sabe que isso não é verdade. Então o maior impacto foi em relação às vidas que foram perdidas. E nós estamos ainda passando por isso. Mas é preciso entender uma coisa. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, Ele é Deus hoje e sempre será. Você recebe? Para ter uma ideia, no mundo já são mais de 500 mil mortos. Mas são mais de 3 milhões de recuperados, quase 4 milhões de recuperados. Mais de 8 milhões de casos confirmados. No Brasil, quase 1 milhão de casos confirmados, mais de 500 mil recuperados, 50 mil mortes. Então isso é uma tempestade. E, irmãos, nós nunca passamos por isso. Isso é incrível, né? Nossa geração
a geração da minha mãe, que é que quem tem mais idade, não é a pessoa velha, é a pessoa madura, né? Nunca, a melhor idade, nunca passou por isso. Então é algo novo e algo que está nos impactando porque a gente não sabe o que fazer. E aí o que aconteceu? Nós nunca tínhamos visto isso. Fecharam as igrejas. O que é o nosso forte como igreja? É estar juntos. E aí não pode estar junto. Não pode congregar, não pode aglomerar. É tão forte isso que 3 meses se passaram de igrejas fechadas e assim mesmo o governo não quer permitir que com o cuidado, com a segurança, se abram as igrejas de novo. A gente está aqui de forma legal. Nós somos contraventores, somos quase bandidos, viu? Você já pode se considerar aí um bandido, ficha corrida. Criminoso, meu irmão. Ficha criminal sua é grande. Qual foi o seu crime? Ir para o culto. Já pensou, irmãos? Chegamos numa fase onde trabalhar virou crime, onde ir para a igreja virou crime. Porque, irmãos, o que acontece é isso, irmão. Estão impedindo que a igreja volte a funcionar. Quem aqui já viu aquelas filas no banco e na lotérica, aquelas filas, todo mundo encostadinho, né? Quem já foi no mercado fazer compra e viu o tumulto dentro do mercado? A igreja é o lugar mais fácil que existe de controlar e de organizar. Porque a gente pode dizer quem que pode e quem não pode vir. E pode organizar um espaço que tem e ter todo o cuidado e não haver um aumento da contaminação. Então a gente percebe que é uma questão mesmo espiritual. E agora os pastores, eles despertaram, convocaram jejuns, estão em oração, porque não é só uma questão apenas física e humana, não é só o Covid, é o com o diabo também. Porque o diabo ele está solto, meu irmão, e isso não mudou. Essa pandemia parece que ela revelou muito do nosso caráter, muito de quem nós somos. Porque parece que, não sei você, a minha impressão foi que parece que Deus, ele parou de ser Deus, não sei você. Mas a impressão minha, parece que assim que o Covid, ele é maior do que Deus. Por quê? Porque ele não tem cura. Os pastores não oram para curar o Covid. Eles pegam e morrem do Covid. E aí, cadê Deus? É isso que a gente ouve nas redes sociais. Cadê os crentes? O que aconteceu? A gente vê crentes não querendo mais ir para a igreja. O que aconteceu, meu irmão? Que condição nós estamos enquanto igreja? O céu não é mais real? O mundo espiritual não é mais real? Continua tão real quanto era há 3 meses atrás. A questão é que nós embarcamos numa condição que é excepcional, que é nova. E nós nos perdemos disso por não buscarmos uma direção correta. É hora de entender que toda tempestade passa, meu irmão. E nesse tempo é hora de você perceber e você reter lições que vão te levar a amadurecer e a ser alguém muito mais firmes em Deus. Onde é que você errou nesses dias? Qual foi a tua percepção sobre o que está acontecendo? Como é que você se comportou? Como é que foi dentro de você, do seu coração, a sua vida? Como é que foi a sua resposta diante de uma proposta de vida espiritual? Você orou mais? Você se dedicou mais? Você se aprofundou mais em Deus? Buscou conhecer mais a Ele? Ou você esfriou? Você se tornou alguém religioso, aparente e que sentiu imensa dificuldade de voltar a congregar? Chegou ao ponto de ser algo até ruim para os seus ouvidos ouvir que tinha que voltar para a igreja, porque muitos estão assim. Muitos estão sentindo-se com extrema dificuldade de voltar àquilo que era o nosso normal anteriormente. Que era servir, que era congregar, que era ter uma missão, que era ter um propósito, que era ter um projeto. Para muitos é estranho voltar a ser igreja, voltar a pensar como igreja, voltar a pensar em ganhar almas, em cuidar de vidas, em discipular, em consolidar, voltar a ganhar famílias. Para muitos isso está sendo estranho demais, demais da conta. Pensar nisso como algo real para agora, para hoje. Muitos estão dizendo, não, daqui, sei lá, 2, 3, 4 meses, talvez. Outros nem isso. Não estão sequer pensando nessa possibilidade futura de voltar a ser como era antes. E isso denuncia muito quem nós somos. Irmãos, a gente precisa se autoexaminar e esses dias são para isso. Entenda, toda tempestade passa. Amém, queridos? Eu quero ler um texto que vai ser a base para essa ministração, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Evangelho de Jesus narrado e escrito pelo médico Lucas. O capítulo é o 8. O versículo é o 22 a 25. Se você achou, acompanhe comigo aí.
Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25, diz assim, vamos lá. Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, vamos para o outro lado do lago, e eles velejaram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram e houve calmaria. Verso 25. E ele disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este, que ordena até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Amém, queridos? Para a gente poder contextualizar, ali o lago onde eles estavam, é conhecido como Mar da Galileia. Esse lago fica no meio das montanhas. Ele é muito visitado porque ele está a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. E é um lugar onde recebe água que descongela, que vem do Monte Hebron. Então é um lugar que facilmente se precipita a tempestades, porque é um lugar que é de um clima muito diverso. E esse choque térmico, por ser baixo demais pelo calor da região desértica, junto com a água fria que vem dos montes gelados, facilmente formam-se tempestades repentinas. Não foi uma coisa ali espiritual, porque muitos pensam isso, né? Foi o diabo que... Não, foi uma coisa comum, normal. E queridos, na vida as tempestades vêm. Algumas são, claro, obras do diabo, são ataques. Mas outras são parte da vida. Nós temos que entender isso. A vida ela é assim, não é fácil. A vida tem dificuldades, tempestades, problemas. Mas nós temos que estar atentos no que está acontecendo. É preciso que nós entendamos urgentemente o que fazer diante dessas situações que vão vir, sejam causadas por demônios, por Satanás, por um ataque maligno, ou porque a vida faz isso. Nós passamos por situações que muitas vezes não tem um começo espiritual. É a vida, você está vivendo, as coisas vêm, acontecem, você tem que saber lidar com isso em todos os níveis. É preciso, então, primeira coisa, sair da negação. Entender que, de fato, acontecem situações. Essa pandemia, ela está aí para nos mostrar isso. Esse tempo não foi esperado por nós, nunca tínhamos vivido isso. É difícil o que está acontecendo, é difícil lidar com a situação, é difícil entender como se movimentar, como sair disso, mas é preciso entender que essas coisas estão acontecendo, mas que nós iremos passar por cada uma delas e não iremos perder o que Deus tem para nós, porque é isso que mais me tem chamado a atenção. Muitos estão perdendo o que Deus tem para as suas vidas por causa de um tempo, porque é só um tempo, meu irmão. Alguns perdem ministério, perdem emprego, mas muitos estão perdendo salvação por causa de 3, 4 meses de uma pandemia. Vão passar toda uma eternidade se lamentando porque não souberam lidar com uma situação que é passageira. É difícil? Claro que é. É a pior situação que nós já enfrentamos nos últimos 50, nos últimos 100 anos, que foi mais ou menos a última pandemia que teve foi da gripe espanhola no começo do século passado. Desde então não tínhamos tido nada como isso. Houveram já pandemias, mas foram locais. Não chegou até nós. E quando chegou, chegou muito fraco. Mas agora nós estamos vivendo isso de uma forma intensa e verdadeira. Por isso é preciso entender que nesse tempo precisamos acreditar. Acreditar. Acreditar que as tempestades, elas fazem parte da jornada humana. Porque se assim for, a gente vai ter paz, irmãos. Não iremos ficar nos questionando e aqueles porquês que são até estranhos, como se Deus perdera o controle e questionamos a nós mesmos, as pessoas, a Deus e perguntamos o porquê, ficar procurando, se questionando sobre coisas que não é para questionar, você busca aquilo que já existe de resposta. E ao invés de viver sobre dúvidas, você se deleita, se aprofunda sobre aquilo que Deus já falou sobre a sua vida e ao seu coração. E ao invés de nós ficarmos nos atendo àquilo que não está no nosso domínio, porque não está, meu irmão. Quem consegue controlar aqui a vida? Quem consegue dizer o que vai ser amanhã? Ninguém consegue. Então nós
nos desapegamos dessas coisas e nos apegamos àquilo que já temos. Promessas de Deus, a palavra de Deus, o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer fazer através de mim e em mim, e eu começo a viver aquilo que de fato Deus tem para mim, sem parar por causa das tempestades, por mais que elas sejam difíceis. E essa é, volto a repetir, uma das piores tempestades que nós estamos enfrentando. Leia comigo Lucas capítulo 8, verso 23. Lucas fala assim para nós: enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu sobre ele, sobre o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança inesperada. É isso que está acontecendo. Nós estávamos acostumados a viver, né? Isso a gente já viu muito tempo que a gente vive, né? A gente tinha tudo muito nas nossas mãos. Os nossos planos eram muito consistentes e reais. Mas de repente, uma tempestade se instala. E agora ninguém é dono de ninguém. Ninguém consegue mais controlar o seu barco. Parece que a vida fez assim, né? Está se esperando, se endireitar, se arrumar. E nesse tempo, quando isso acontece, essa é a hora que nós temos para experimentar quem nós somos. De fato, nós estamos confiando e esperando em Deus? De fato, nós estamos nos entregando completamente ao que Deus quer fazer nessa nossa vida, nessa jornada? De fato, estamos prontos a viver uma orientação nova da parte do Senhor nesse tempo tão difícil? Ou estamos fechados ainda naquilo que nós tínhamos como plano para uma vida que era quase que perfeita ao nosso ver e ao nosso planejar, mas que foi bagunçada por causa de uma pandemia? Nós perdemos o controle daquilo que tínhamos tão firmemente estabelecido que agora muitos estão sem saber que direção tomar. É hora da gente buscar ao Senhor para perceber, para entender, para ouvir o que Ele tem a dizer acerca das nossas vidas, acerca daquilo que nós somos. Entenda, essa é uma tempestade, mas pode vir outra muito pior. Você não está no controle, irmãos, entenda isso. Parece que é assim algo sem sentido, meu irmão. Talvez seja esse o melhor tempo da tua vida. Talvez amanhã aconteça algo muito pior, que não aconteça em nome de Jesus, mas quem está no controle, quem garante que não pode acontecer? Talvez hoje seja o último dia da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Quem sabe, meu irmão? Por isso que a vida é tão louca, porque ou você confia em Deus para servir a Ele, ou você vai entrar em parafuso em cada nova crise e tempestade que aparecer. Ou você se entrega completamente a Ele, sabendo que, apesar de toda a tua experiência, dos teus planos e de estar no controle, você não tem nenhum controle, quem tem é o Senhor, porque só Ele pode nos levar a viver o seu plano, independente das épocas e estações, se está o tempo aberto ou se há tempestade, só Deus pode guiar esse barco que é as nossas vidas e dar o controle correto a tudo que vai acontecer a partir de agora, porque o Senhor deve estar no comando e no controle daquilo que nós somos, em nome de Jesus. Você recebe? João 16:33 diz assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Me consegue algo aí, por favor? Acredite que as tempestades nunca serão maiores que o poder de Jesus. Em Lucas, capítulo 8, versos 24 e 25, diz assim: ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Em Mateus 28:18 fala assim: Então Jesus, só um pouquinho, gente, aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E em Marcos 16, 17 e 18, Marcos 16, 17 e 18 diz assim:
Estes sinais acompanharão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nenhuma tempestade é maior do que Deus. Em nome de Jesus. Nenhuma tempestade é maior do que Deus. A gente sabe hoje, e eu quero falar disso nesse instante, porque nós fomos, antes de mais nada, nós fomos acometidos por uma pandemia de medo e pânico. Em qualquer outra coisa. Porque agora os médicos que fazem pesquisa sobre o Covid descobriram que a maioria das pessoas são imunes ou assintomáticas ao vírus. Mas no começo ninguém sabia disso e o pânico foi geral. Houve um aumento de mortes cardíacas, sabe por quê? Porque as pessoas não procuravam os hospitais a tempo. O cara sentia uma dor no peito, no braço e ficava até morrer. A última semana eu vi um dos boletins das mortes que tiveram naquela semana. 4 mortes foram em casa, as pessoas não foram ao hospital. Deixa aberto, tá? Com medo. Você entende o que está acontecendo? O medo tem sido muito pior em muitos casos do que a própria doença em si. Nós vimos pessoas se isolando, aterrorizadas. Muitas pessoas, irmãos, talvez elas não voltem esse ano mais à igreja. Não voltem mais. Porque elas estão tão amedrontadas com essa realidade que foi colocada pela mídia, por jornais, por sites, por informativos, que elas determinaram já que suas vidas só irão voltar ao normal quando tiverem a tal da vacina. Está assim na UFAC foi determinado. Só volta quando tiver vacina. Então a gente vive um tempo muito estranho, irmãos. Muito estranho mesmo. Um tempo onde parece que Deus deixou de existir. Irmãos, eu creio, irmãos, que Deus pode curar do Covid. Mas o que temos visto é que não existe cura. E se você é crente, fica em casa, que vai morrer de Covid também. Você entende o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos retrocedendo quanto à fé. Nós estamos perdendo as convicções, porque a ciência diz, porque o jornal diz, porque a Globo fala, porque morreram mais de 1.000 pessoas só hoje. E assim eles vão engordando os números. Você sabia que no Brasil nunca morreu mais de 1.000 pessoas por dia? Nunca houve esse tanto de mortes? As mortes são somadas das semanas, dos 15 dias, dos últimos 20 dias, dos últimos 30 dias. Porque demoram para poder dar o diagnóstico correto, né? E quando sai, está tudo junto. Mas nunca houve mais de 1.000 mortes no Brasil. O jornal fala que hoje houveram mais de 1.000 mortes. Você se apavora. Deus me livre, né? Ir para a igreja. Deus me livre. Essa doença nem Deus. Nem Deus, nem Deus, não tem o que fazer não. É ficar em casa mesmo e nós estamos vendo isso. Nunca, meu irmão, a tempestade será maior que o poder de Deus. Nós não somos os primeiros nem seremos os últimos a passar por tais circunstâncias. Deus continua o mesmo poderoso, o mesmo soberano, aquele que pode curar qualquer tipo de doença. Só que agora nós temos fiscais daquilo que é falado. Se um pastor ousar dizer que Deus pode curar a Covid, ele é escrachado em rede nacional. E é colocado como um extremista religioso que quer a morte dos seus fiéis. Eu já vi isso nos jornais. Então, claro, não é você pegar, né, e vender uma semente ungida, né, ou uma água por R$1.000 dizer que cura a Covid. Não é isso, né, meu? Isso é charlatanismo mesmo, isso é safadeza mesmo. Mas Jesus pode curar. Ele pode sim, ele tem poder para isso. A questão é que nós estamos tão reclusos nessa bolha que criaram que não temos fé para vivenciar isso, irmãos. Você entende isso? Que a nossa mente ela foi tomada de assalto por essas notícias? Queridos, não é o seu caso, em nome de Jesus, mas pessoas que não dormem, irmão. Não dormem.
Elas estão em pânico, pânico total. Não conseguem ter mais vida, com medo de pegar essa doença e morrerem, porque elas foram tomadas de assalto em sua mente e em seus corações. Elas criticam qualquer coisa que diz respeito a voltar a uma normalidade quanto à igreja, quanto à fé. E dizem que é uma loucura que estão querendo fazer. Meu irmão, uma coisa que nós entendemos de urgente e que é verdade, é que a igreja ela é essencial na vida social, na vida da comunidade, na vida das pessoas. Não existe lugar onde exista mais cura emocional que se reflete na cura física do que a igreja. As pessoas estão muitas vezes adoecendo porque a sua imunidade está diminuindo. Por causa de quê? Porque a sua mente está assimilando tantas coisas ruins que o seu corpo está processando essas coisas ruins e baixando a imunidade das pessoas. E ela adoece, pega uma gripe, pega um Covid, porque hoje já se entende que o mais importante no Covid é você fortalecer o organismo. Obrigado, irmão. E tentar, ao máximo possível, diminuir a carga viral. Porque de 3 a 6, 7 dias é o período viral da doença, que é quando se combate o vírus para que ele possa enfraquecer, para que o organismo se cure. Se a pessoa está abalada emocionalmente, com medo, o organismo dela, meu irmão, está em pânico. Ela não tem um organismo que consiga se restabelecer e trazer cura sobre a sua vida. Onde é que encontramos isso? Na igreja, no congregar, na palavra, em Cristo. Na verdade que é lançada sobre as nossas vidas e que nós recebemos, que muda o coração, que muda a mente, que nos dá segurança, que nos dá estabilidade, que nos dá certeza, que nos dá fé. E aí o seu corpo, ele vira cura sobre a sua vida. Porque se a sua mente, se o seu espírito está tomado por esse poder, por essa cura, certamente doenças não irão prevalecer sobre a sua vida. Então a igreja é sim essencial. Acredite, meu irmão, que existe um jeito de passar as tempestades. Abra comigo aí 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim para nós: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E aí como é que se passa então pela tempestade das vidas? 5 coisas básicas que vou lhe dar aqui, rapidamente. Primeira, ore. Irmão, se você não orar, pode esquecer. Você não existirá enquanto cristão no reino de Deus. Você será mais um brinquedo nas mãos de Satanás. Ele vai brincar com a tua mente, com o teu coração, ele vai governar a tua direção, ele vai dar a você tudo que você não precisa, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E é isso que ele vai fazer. Se você não estabelecer uma vida de oração diária, consistente e profunda, não haverá em você condições de resistir a nenhuma tempestade da vida. Nem aquela que o diabo provoca, nem aquela que vem por causas naturais, porque a vida é assim. Se você não tiver uma vida de oração bem estabelecida para poder assim ouvir a Deus, receber fortalecimento, receber fé, direção, se você não estiver ligado à videira, a seiva não vai vir e não vai haver vida em você, porque nós não temos vida em nós mesmos, se não for a vida que vem da parte do Senhor, irmãos. Se não for da parte dele, nós não iremos conseguir. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que é o que falta a muitos e muitos cristãos nesses dias, se tornaram meros religiosos, não tem vida profunda, não tem vida espiritual. E aí, irmãos, você olha e diz: eu não vou. É errado voltar para a igreja. É errado congregar. Olha esses pastores querendo matar o povo. Você recebe uma palavra para fazer uma célula em casa, você não faz o que não tem sentido.
célula família é tão desanimado. Não tem vida com Deus, meu irmão. Você não faz nada, nem por você, nem pelos seus. Coisas espirituais, elas só vão ser entendidas e compreendidas por quem é espiritual. Se o homem está na carne, não está na carne, não vai fazer sentido. Não vai ter paz. E a Bíblia diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma vida de oração toca a grandeza e gera o extraordinário. Max Lucado tem uma frase muito interessante que ele fala assim, olha só, presta atenção. Quando você fala, Jesus ouve. Quando Jesus ouve, o mundo é transformado. Tudo porque alguém orou. Sua voz é importante no céu. Ele o leva muito a sério. Basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. As ações do céu começam quando alguém ora na terra. Não existe cristianismo abundante sem vida de oração profunda. O que vai existir é uma mera vida religiosa e aparente. De alguém que não ouve a Deus, que não discerne a nada e que é levado pelo mundo e por suas ideias. E aí tudo mais que é espiritual não faz sentido, irmão. Como é que vai fazer, irmão? Se você não ouve Deus, vai ouvir um pastor? Nunca, irmão. Se você não ouve o Espírito Santo, vai ouvir um líder? Nunca, meu irmão. Porque não é isso que é cristianismo. Segunda coisa, descanse. Na hora da tempestade, descanse. O texto fala, enquanto navegavam, Jesus adormeceu. No Salmos, capítulo 4, versículo 8, fala assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu falei semana passada, o aumento do uso de remédio para dormir é assustador, quase 500%. Porque isso é real. Houve um estudo recentemente que fala sobre esse aumento da depressão e das doenças psíquicas, as doenças emocionais. As pessoas estão abaladíssimas. Não conseguem sequer dormir. Não tem o descanso. E o descanso não é só a questão do dormir simplesmente, porque o descanso no espiritual ele nos remete à confiança, certeza, convicção. Quem é que descansa? Quem sabe que tudo vai ficar bem. Quem é que descansa? Quem tem certeza de que está guardado e cuidado. Ele pode dormir, que ele vai acordar e tudo vai estar bem. Amém, queridos? Só temos autoridade, ouça isso aqui, sobre as tempestades nas quais conseguimos dormir. Se em meio às tempestades não temos o descanso do Senhor, não teremos autoridade para lidar com ela, para repreendê-la, para que tudo se acalme. A terceira coisa, em meio às tempestades, batalhe. O versículo 24, parte A, diz assim, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Temos que saber, irmãos, que a tempestade que vem do maligno, e tem que discernir isso e repreender. Não podemos agir com passividade diante das opressões espirituais. Temos que agir e repreender em nome de Jesus todo o mal. É o posicionamento e o discernimento para a compreensão. Que tempestades vêm do maligno sobre a minha vida? Como é que eu faço para compreender isso? Orando. Porque aí você terá discernimento para perceber. E saber com clareza se vem ou não da parte do diabo. Para você poder então repreender. Em Efésios, olha só. Capítulo 6, verso 10, 12 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão de entender tudo, de confiar, de se dedicar, de se entregar completamente. O outro ponto é, vença. O verso 26 diz, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Filipenses 1,6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Confie e vença. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel.
Se Deus está te sustentando, meu irmão, essa é a hora de você ficar firme, de você combater, de você confiar, de você se apegar àquilo que Deus está fazendo. Esse tempo vai passar, está passando já em nome de Jesus. Está passando, irmãos. Os céus estão se abrindo, seja por passar quanto ao tempo ou para medicamentos que estão curando essa doença. Já há vários aí, como eu falei anteriormente. Então está passando e vai passar. A questão disso tudo é, quem que nós seremos nesse tempo de tempestade? Como é que nós iremos agir nesses dias? É tempestade, mas passa. Como é que nós iremos nos comportar? E principalmente, quando isso passar, quando você parar para pensar em quem você foi nesses 3, 4, 5 meses que nós vamos vir, você irá enxergar alguém servo de Deus de verdade, alguém fiel ao Senhor, ou vai enxergar um covarde? Alguém que nega a sua própria fé? Alguém que não manteve uma comunhão com o Espírito Santo? Que passou e que nem se reconhece mais? Porque muitos de nós estamos irreconhecíveis, meu irmão. Faltar um domingo, meu irmão. Um domingo, a gente tem um culto por semana. Precisamos rever o nosso cristianismo. Esse tempo é de Deus demais para nós. É de Deus. Porque muitos de nós estão sendo, de fato, postos à prova. E não é para morrer não, viu, mano? Não é para morrer na fé, não é para isso não. É para nos tornar mais fortes e mais conscientes de quem de fato nós somos. Porque muitos esqueceram quem são sem Jesus. Você não vale nada, meu irmão. Eu não vale nada. Se não fora o Senhor, quem nós seríamos? Onde nós estaríamos? Então era de nós voltarmos ao princípio. Depender, confiar. O pastor Bill Johnson, ele fala assim, isso aqui é muito forte, eu amei isso aqui. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. É hora de nossos olhos se abrirem para o mundo espiritual, para aquilo que está acontecendo e nós nos acharmos nesse tempo, porque é tempo de milagre. É tempo de mover, é tempo de ações espirituais, é tempo de Deus calar a tempestade, acalmar os ventos e mostrar que Ele continua sendo o Senhor. E isso será de que forma? Através da minha e da tua vida. Porque nós seremos as testemunhas de que esse Evangelho continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. O seu poder, a sua unção continuam as mesmas. É hora de nós vivermos esse tempo e crescermos diante da tempestade. Não pararmos, não sermos freados, não nos intimidarmos com o que está acontecendo, mas olharmos para o que Jesus está dizendo. Para fechar, eu quero ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e 21. Fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.